Fala pessoal, um ótimo dia, na verdade uma ótima tarde para você. Gravando esse vídeo aqui são exatamente 2 horas e 41 minutos do dia 31 de janeiro, tá? Gravando esse vídeo bem rápido, a ideia é que esse vídeo seja o mais objetivo possível, com o intuito de ensinar você a calcular ou entender o preço teto, né? O preço limite que você pode pagar numa ação da Bolsa de Valores, né? A ação de uma empresa da Bolsa de Valores, tá? Mas sem mais delongas, roda a vinheta. Fala pessoal, como eu vinha falando, né? Falei no começo do vídeo que o intuito desse vídeo agora é ser o mais objetivo possível e mostrar, ensinar para você como você calcular, né, o preço teto, né, o preço limite que você pode pagar numa ação de uma empresa, né, da Bolsa de Valores. O intuito desse vídeo porque eu entendo que muita gente não sabe ainda, não entende ainda se vale ou não a pena, né, pagar o preço que uma empresa, uma ação está nesse exato momento, se quiçá entende o que é realmente aquele valor, se aquele valor compensa ou não compensa, até porque acreditamos que a maioria das pessoas ainda hoje ainda não entende, não sabe de bolsa de valores, de investimento, não tem essa, por mais que hoje tenha a facilidade da informação na internet, ainda assim não tem esse entendimento que é necessário para todos nós hoje em dia, tá pessoal? Então, sem ser muito redundante, sem ser muito estendido na parte introdutória, vamos aqui para minha tela, vamos aqui para entender melhor, né, sobre esse indicador do preço, né, entender se o preço vale ou se não vale a pena, né, e junto a isso eu vou dar algumas dicas aqui para que a gente possa abrir a mente e virar essa chave, tá bom pessoal? Mas vamos aqui para minha tela. Então pessoal, vendo aqui na minha tela, a gente consegue entender melhor aqui nessa planilha que eu criei, que é a planilha que eu uso para entender a realidade da empresa, né? Fazer projeções, projetar cenários, entender o que de fato qual é a realidade da empresa, né? E se vale ou não a pena naquele momento, visando uma análise de maneira quantitativa, né? Se vale ou não pagar o preço daquela cotação naquele momento daquela empresa, tá? Eu vou usar aqui, por exemplo, a ISA 4, né, que é a ISA elétrica, a antiga TRPL, porque eu investi nela recentemente, tá com 3 dias que eu fiz um aporte, uma parte do meu aporte foi de fato para ela, e eu quero mostrar para você, fazer com que você entenda que a gente consegue projetar cenários e com base nessa projeção de cenários ter uma noção do quanto que a empresa vai pagar de dividendo no ano que vem, no caso nesse ano de 2026 que se iniciou agora, e o que esperar dela, né? Se o valor que a gente vai investir, no caso, se o valor que eu investi, por exemplo, em ISA 4, no caso a ISA elétrica, né, que é a ISA E4, que é a ação preferencial da ISA elétrica, se vale ou não a pena o valor que eu paguei, né? Atualmente ela está cotada aí a R$ 27,80, né? Um pouco mais de R$ 27, e é exatamente isso que nós vamos ver, nós vamos entender com base nesse preço. Vale a pena comprar uma ação, investir nessa empresa, nesse empreendimento? Quanto que eu poderia ter de retorno com ele? Quanto que eu deveria ter de retorno? Até quanto eu posso pagar para ter X de retorno em uma empresa? Tá bom? Então vamos mostrar aqui na planilha, vamos com calma, tá? Para que a gente entenda todo o cenário, todo o possível cenário da empresa, tá certo? Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui na planilha que ao selecionar aqui o ticker, né, na coluna B5 aqui, selecionamos o ticker da ação, ela traz várias e várias informações pra gente aqui, tá? Antes de mais nada, a gente ainda não tem o fechamento do ano de 2025 das empresas, né? Não saiu ainda o balanço das empresas até esse exato momento. Mas isso não nos impede de fazer projeções, de simular cenários para as empresas. Nesse caso, a gente vai de primeiro
simular um cenário para 2025 com base em um não crescimento do lucro líquido do ano passado para cá. Tá? Então vamos manter o mesmo lucro líquido da empresa, que foi 3,5 bi aí de lucro líquido. Então, sem crescimento, zero crescimento de 2024 a 2025, para projetar 2025 inteiro. Mas tem uma outra maneira da gente projetar também, que é pegando o histórico recente, né? No caso, se a gente tivesse só 2 trimestres de resultado, e a gente quisesse projetar para os outros 2, a gente conseguiria pegar os 2 trimestres, somar, dividir por 2 e multiplicar por 4. Que a gente teria tanto o lucro anual, como a gente poderia também ter o lucro trimestral em média, né, daquele exercício. É uma maneira muito utilizada, eu também utilizo muito isso. Poderíamos utilizar isso também aqui nesse cálculo, mas para não se estender muito, para não ser muito detalhista ao ponto que pode confundir a tua cabeça no realmente fim desse vídeo, vamos fazer uma maneira mais simples, que não é errada, muito pelo contrário, é muito conservadora e que vai nos dar uma noção realista da empresa. Qual seria? Eu não vou entrar em detalhes na planilha aqui, né? Não vou entrar em detalhes em cada área da planilha, vou ser bem objetivo ao que eu quero para esse vídeo para você. Então, para 2025 a gente projetou o mesmo lucro líquido de 2024, que foi 3,5 bi aí aproximadamente, 0% de crescimento. Mas nós estamos usando o histórico dos últimos 12 meses da ISA, que é de 47% de payout e 14,3% de ROI aí nos últimos 12 meses. Né? Com base nisso, nós adquirimos uma taxa de crescimento médio, né, para a empresa, porque subentende-se que ela vai distribuir aí 47% do seu lucro líquido para os acionistas e que tivemos um ROI aí de aproximadamente 14%. Então, com base nisso, o que sobra para a empresa reinvestir e crescer o seu patrimônio é no caso, 7,4% de lucro ao ano. Né? Então, a taxa de crescimento média para a empresa é de 7,4% ao ano, 7,4% ao ano. E esse número a gente vai utilizar para projetar o ano 2026, que é o que a gente pretende nesse momento. Em outro vídeo, ensinarei você a fazer um cálculo de fluxo de caixa descontado, valuation a valor perpétuo, que é o que essa planilha também nos permite fazer. Inclusive já tem aqui as informações, mas eu não vou entrar em detalhes nelas para te explicar agora, mas futuramente nós iremos fazer isso até para você entender e ter um entendimento mais completo, né, do que a empresa pode ou não oferecer para a gente. Tá? Mas vamos lá. Para 2025 vamos projetar o mesmo lucro líquido de 2024. Com base nisso e num crescimento de 7,4%, estamos projetando ter 3,7 bi de lucro líquido em 2026. Ok. O ano inteiro, 3,7 bi de lucro líquido. Com base no payout que a empresa está tendo nos últimos 12 meses, de 47%, ela propõe-se a nos distribuir um valor de 1,799 bi de lucro líquido em dividendos. Então veja, quando a gente vem aqui e mostra como. Então quando a gente vê aqui que a empresa está projetando para 2026 um lucro líquido de 3,7 bi, deixa eu pegar aqui a caneta para ficar melhor de mostrar para vocês. Então quando a gente vê aqui 3,7 bi, pessoal, é o lucro de 2026 projetado. Mas esses 3,7 bi de lucro, ele com payout médio de 47%, que é o que ela vinha fazendo nos últimos 12 meses, ela traria para a gente 1,8 bi aproximadamente de distribuição de dividendos. Só que se a gente pegar esse valor e dividir ele pela quantidade de ações disponíveis, número total de ação, que são 658 mil ações, na verdade 658 milhões de ações, a gente vai ter um DPA projetivo, né, um dividendo projetivo, dividendo por ação de 2,73. Então vejam, a gente descobriu o lucro líquido projetado, descobrimos quanto de lucro ela vai dividir, né, ela vai entregar para os acionistas, que é 47% em média, que vai dar um valor de 1,8 bi mais ou menos, que transformando isso em dividendos vai dar um DPA, um dividendo por ação de 2,73, né, 2,73 aí por ação.
Sendo que ela em 2025, se tudo ocorrer bem, ela distribui na faixa de 2,54, né? Se ela tiver com esse lucro líquido igual ao de 2024, ela distribuiria algo em torno de 2,54. Porém, a gente acredita que foi algo muito próximo disso, foi 2,40 e pouco, mais ou menos, que é o que ela vai distribuir. Então, tomando isso como base, digamos que ela vai distribuir 2,73 no ano de 2026. Quanto que eu posso pagar no limite? Qual o preço teto em que eu posso comprar uma ação para que vale a pena eu receber esses 2,73 do ano? Qual é o cálculo que eu faço? E vamos lá. O cálculo é: eu pego esse valor da ação e divido pelo percentual de dividend yield que eu quero receber. Décio Bazin, ele faz esse cálculo dividindo por 6. Todas as empresas em que ele quer saber o preço teto, ele exige no mínimo 6% de dividend yield ao ano, né? Que é o mínimo para que ele corra o risco de estar com o dinheiro na renda variável. E assim, tá perfeitamente correto, é ótimo, né? Mas eu normalmente eu costumo cobrar para algumas ações um pouco mais, né? Quando há algum risco, quando é uma empresa que é alavancada ou quando é um banco ou uma corretora, né, que tende a haver problemas de inadimplência, requer um risco maior, então eu cobro um pouco mais de risco, mas por padrão você tem que dividir por 6%, tá? 6%. E aí a gente vem aqui e apaga aqui esses riscos, né? E vamos aqui nos concentrar nisso. Então vamos lá. Aqui na planilha, eu vou colocar aqui nessa parte de dividend yield projetado 6%, que é a base, o básico do Décio Bazin. Quando eu boto aqui 6%, que é o que ele exige, né? O que é o mínimo exigível para poder fazer sentido você sair da renda fixa para a renda variável, o preço teto para as ações da ISA Elétrica para receber esse dividendo é de R$ 45,30. Na verdade, R$ 45,51. Então, esse é o preço limite que eu posso pagar na empresa para que faça sentido eu receber 2,73, que equivale a 6% de yield, né? Mas normalmente a empresa ela entrega um yield um pouco maior, né? Por exemplo, o dividend yield dos últimos 12 meses da empresa foi de 7,6, né? Ela entregou esse 7,6 dividendo dos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses foi de R$ 2,12 o dividendo que ela entregou, né? Então, o que é que eu considero com essa premissa? Que eu estou pagando nesse momento R$ 27,86 numa empresa, numa ação de uma empresa, onde ela tende a ter uma distribuição para o ano corrente, o ano atual, de R$ 2,73 de dividendo, que para eu receber esses R$ 2,73 de dividendo, com o yield mínimo que eu pretendo, que eu quero para meu investimento de 6% ao ano, eu posso pagar até R$ 45,51. Uma margem de segurança muito alta, um upside muito alto, porque se ela está em R$ 27, se ela valorizar-se até R$ 45, ainda fazeria sentido você pagar por esse dividendo. Mas, vamos lá, eu não quero 6, eu quero 8%. Quando eu ponho aqui 8% de dividendo, ainda assim eu tenho uma margem de segurança, né? R$ 34,13 de preço teto para receber esses 2,73, né? Então, vamos lá. Eu tenho uma ação custando R$ 27,86 em que pode me distribuir 2,73 de dividendo, onde para eu receber até 8% ainda tem uma margem de segurança para isso. Então, ela entregou nos últimos 12 meses 7,6. Então, se ela entregar um dividend yield maior do que o que ela entregou nos últimos 12 meses, ainda assim eu ainda tenho um preço teto, ainda tenho um espaço para comprar essa empresa. Tudo bem? Ok? Até aí entendemos. Então, com base nessa premissa, na premissa de Décio Bazin,
nós temos um preço teto muito bom, temos um espaço de valorização muito bom ainda para essa empresa, tá? Veja, entendo que essa planilha pode ser um pouco confusa para quem está iniciando, porque são muitas informações, são muitas métricas de valuation, são muitos meios de entender a valorização, entender quanto que uma empresa vale, o seu valor intrínseco, mas basicamente você que está iniciando, pensando em criar uma carteira focada em dividendos, pensando em receber dividendos anualmente, você tem que se ater ao preço que você está pagando agora e ao dividend yield que você quer receber. A premissa básica é quanto eu quero receber de yield sobre o investimento que eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo um investimento de R$ 27, mas eu quero receber 8% de yield. Até quanto eu posso pagar? Eu estou pagando 27 agora, mas para eu receber 8%, ela ainda teria que valer R$ 34. Então, quando ela pode ser que ela se valorize no decorrer do ano de 2026 e chegue a R$ 34. Se ela chegar a R$ 34, ainda assim, o investimento seria muito bom. E detalhe, tá, pessoal? Olha uma coisa maravilhosa que é o investimento. Nós estamos projetando isso, né, fazendo um cálculo de dividend yield de 8% sobre os R$ 34. Então veja, se a valorização da ação chegar a R$ 34, quem investir nela receber R$ 2,73 receberia 8% de yield. Mas se você comprar agora 27 e ela chegar a 34 e você receber os 2,73, você vai receber 2,73 não pelos 34, mas pelos 27. Então, continha de padaria. Vamos aqui, vamos abrir a calculadora e vamos entender, tá? Deixa eu mudar aqui para a calculadora. E vamos entender aqui o cenário. Se eu pego R$ 27,00, 2,71, que é o que ela vai devolver, dividido R$ 27,86 dividido por 2,71, eu tenho 10% de yield. Então veja, se ela entregasse 2,73 em cima do preço que eu paguei e ela permanecesse no mesmo valor que eu paguei, seria de 10% o yield. Entende? Você entende que você estaria recebendo 10% yield. Mas se ela se valorizar, você vai ganhar o yield que você está projetando e você vai ganhar uma valorização porque ela tem espaço para se valorizar. Esse é o intuito de se fazer um cálculo de valuation, de projetar ganhos. E assim, se a gente piorar o cenário, se a gente for, além de ser conservador, a gente for pessimista. Né? Pessimista por quê? Porque eu posso projetar um lucro menor do que o que ela fez. Né? Então vamos lá, eu projetei aqui um lucro de 3,498. Mas se eu não fizer isso, se eu fizer simplesmente, se eu fizer um lucro de 2,8, se eu tiver um lucro de 2,8, quanto que seria o dividendo projetado? Ou seja, ela teve uma queda de 2025 para 2024, 19, quase 20% de queda no lucro líquido. E quanto que em 2026 ela teria de lucro líquido? Projetados 3 bi de projeto de lucro líquido. E em dividendo ela entregaria na faixa de 2,19 por ação. Se eu quisesse receber 8%, ela estaria cara, ela estaria estourando o preço teto, né? Passaria 50 centavos ainda do preço teto. Mas para receber 7%, eu tenho margem. Eu tenho uma margem de um pouco menos de R$3 de margem de segurança do preço teto para receber os 2,19. Ou seja, estaria acima da premissa básica do Décio Bazin. Se fosse para receber só os 6% básico do cálculo, que já é muito bom, seria um preço teto de R$36. Então veja, o mínimo de yield que você tem que aceitar para ser uma carteira
empregada em dividendo, empenhada em ser previdenciária, o mínimo que você tem que aceitar é 6% de yield. Então, se o mínimo de é 6% de yield e com o mínimo você ainda com lucro não, né, com prejuízo de 20% de lucro líquido da empresa de um ano para o outro, e ainda assim você tem algo em torno de R$ 8 aí, de R$ 9 de preço teto em diferença, né, de valorização, você tem uma margem muito boa. Você tem uma margem excelente de segurança aí para buscar uma possível valorização e para valer a pena, para compensar, né? Para dizer que o seu salário, o seu investimento ele está sendo bem pago, né? Ele está tendo um bom rendimento. E isso, consequentemente, se você fizer isso com duas, três, com todas as suas ações escolhidas em sua carteira, você vai com certeza ter uma rentabilidade muito boa na carteira ano após ano, tá? E o que mais importa, né? Você vai estar construindo um patrimônio que muito lá na frente, que muito provavelmente quando você tiver aí na sua idade próxima aí de querer se aposentar, ou até mesmo antes, dependendo do tempo em que você já começou a investir, você vai conseguir se aposentar muito melhor do que se aposentaria, por exemplo, com o INSS. Você vai conseguir ter uma renda passiva muito melhor, muito maior e ainda por cima com um patrimônio muito, muito volumoso que você vai conseguir deixar como herança para a sua família quando você, enfim, acontecer quando você morrer, quando você chegar à sua idade, se tiver seus 100 anos, vai falecer, vai deixar um patrimônio para os seus herdeiros, coisa que se você estiver fazendo o INSS, esperando em cima do INSS, você não vai ter, tá? Essa foi só uma palhinha de qual é o intuito de investir em carteira de dividendos, né? Que é não depender do INSS. E de fato, a minha missão aqui, como educador e influenciador, é de fato entender, fazer você entender que você não pode, não deve esperar INSS. Você não deve esperar se aposentar por benefício quaisquer que seja do governo, independente de ser governo de direita, de esquerda ou de centro, independente do governo. Você tem que construir o seu patrimônio. Você tem que construir a sua aposentadoria. Você tem que fazer todo o trabalho duro para que quando você quiser se aposentar, você não depender de mais ninguém, apenas de Deus e dos seus esforços. Tá legal, pessoal? Então, esse foi o intuito, foi um vídeo bem rápido, bem objetivo, mas com o intuito de te ensinar a calcular o preço teto. O próximo vídeo do canal, eu quero te ensinar a fazer um valuation, né? Um cálculo de valuation com fluxo descontado, né? Levar valor projetado perpétuo, trazer a valor presente e entender o valor da empresa de maneira intrínseca. Tá bom, pessoal? Então, acho que atingimos o nosso objetivo aqui nesse vídeo, que é te mostrar, te ensinar a calcular o preço teto, né, segundo o ensino de Décio Bazin, né, em cima do dividendo, e te mostrar se está valendo ou não apenas as ações que você está comprando na carteira. E antes de mais nada, quando você for investir, faça esse cálculo. E não somente isso, estude a empresa, mas faça esse cálculo e veja se compensa o valor que você quer investir naquela empresa, se vale a pena, se é o que você espera mesmo ou não, tá bom? Pessoal, antes de finalizar o vídeo, antes de acabar, peço que você deixe seu like, né? Curta, né? Deixe like nesse vídeo, comente, deixe seu comentário, me diga se você faz esse cálculo, me diga quais tipos de ação você vem comprando, né? Se você já investe, se você não investe, compartilhe aqui conosco nos comentários qual é a sua opinião, qual é a sua experiência com relação a investimento em finanças, tá bom, pessoal? E não se esqueça, se inscreva no canal para que o YouTube entenda, né, que você gostou, que você está gostando do conteúdo, e junto com o seu like ele consiga entregar também esse conteúdo para mais outras pessoas, porque ele vai ver que é relevante, né? E assim, eu acredito que o investimento tem que ser relevante para você. As finanças precisa ser relevante para você na sua vida, porque é isso que vai fazer lá na frente você colher bons frutos. Tá legal, pessoal? Acabamos por aqui, tá? Fica um forte abraço para você. Até o próximo vídeo e não se esqueça, seja um investidor inteligente.